isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si. Olá e seja muito bem-vindo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o ministro Cássio Nunes Marques, recém-possado, integrante efetivo da corte, tiveram um atrito. Nesta quinta-feira 18, ambos participaram de uma sessão que condenou parlamentares a pagarem multa de R$10 mil pelo compartilhamento de um vídeo em que a senadora Mara Gabrilli associa Lula, então candidato à presidência da República, à morte de Celso Daniel, ex-prefeito petista de Santo André. O debate aconteceu quando Marques disse acreditar que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Acompanhe. Senhor presidente, eu faço apenas um pequeno reparo em relação ao voto do eminente relator. Eu acompanho parcialmente, mas eu excluo da condenação a senadora Mara Cristina Gabrilli. Da forma como foi colocada, eu entendi que foi também um depoimento pessoal, uma experiência de vida. Sua Excelência narra que o seu próprio pai foi extorquido, fala da visita ao presídio de Contagem, expõe que oficiou ao Ministério Público. Então, ela aduz e sugere sim uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções ocorreram nas publicações dos demais representados. Então eu mantenho a multa, assim como o relator fez, em relação aos demais representados, e excluo apenas a multa aplicada à senadora Mara Cristina Gabrilli e ainda não perdendo de vista também a condição que Sua Excelência tinha na época como senadora da República, né? E apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo a multa dada à senadora Mara Gabrilli. Tudo aconteceu no ano passado, quando a senadora Mara concedeu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, em 28 de setembro, durante o período eleitoral. Ao recordar o assassinato, a senadora disse que se o empresário Ronan Maria Pinto não fosse pago, entregaria Lula. Lula teria pago R$10 milhões da chantagem para Ronan Maria Pinto. Fica quieto, disse a senadora. Nas eleições, o TSE entendeu que declarações como essas eram fake news.